Bem? Para todos. Boa noite, tudo bem? Beleza? Tudo bem, dona Edna? Tudo bem, vocês? O Julimar, então, todos vocês conhecem, ele é um dos diáconos da nossa igreja, ele é um advogado e também é uma pessoa que está bastante antenada com todas as informações, então ele acompanha não só os jornais brasileiros, internacionais e também as revistas acadêmicas e artigos que vão ali fora do mais popular, né? Então, creio que vai ser um momento muito enriquecedor. Então, antes de passar a palavra para o Julimar, eu vou então fazer uma oração. Senhor, queremos te agradecer nessa noite, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor é fiel, e o Senhor tem conduzido, ó Deus, a tua igreja, o teu povo no meio dessa pandemia toda. Pedimos para que o Senhor nos ilumine, conduza-nos ao Senhor, a tomarmos as decisões corretas, a tomarmos todas as medidas de prevenção também, que o Senhor levante os nossos ânimos, o nosso espírito e que possamos continuar sendo fiéis a Ti em tudo, Pai. Seja com o nosso irmão, Julimar, que vai falar essa noite, que seja um momento muito proveitoso para todos nós, enriquecedor, esclarecedor. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu passo a palavra para o nosso irmão, ele vai ter 50 minutos, depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Perfeito. Eu posso colocar a apresentação, né? Tá liberado aí? Liberado. Aqui. Tá visível? Tá visível. Maravilha. Chum, pastor Guilherme, pastor Chum, todo o pessoal da igreja, quero agradecer a oportunidade de falar. E eu fiz uma breve apresentação para a gente conversar sobre alguns temas, né, importantes, né, para o nosso país, para a nossa realidade, né? E eu chamei isso, né, de pandemia Covid-19, né, vivendo a pandemia, atualidade e reflexões sobre o futuro. Antes de mais nada, eu queria fazer uma observação que para a gente aprender com a história, né, referente à pandemia. E aí, nesse quadro, eu estou fazendo algumas indicações históricas, né, que servem de parâmetro, né, para o que nós estamos vivendo hoje. E a história de 3 pandemias, né? Primeiro a peste negra, né, entre 1346, depois a gripe espanhola e agora o Covid. Não, a Dona Gazi iniciou a conversa falando da opção 1. Sim. Então, para colaborar com todos, né, eu estou fazendo aqui uma indicação de um documentário, um sobre a peste negra, né, que está disponível no YouTube, do History Channel, né, e onde todos podem, e eu recomendo mesmo que vocês assistam, né, onde são tratados vários temas, né, onde eu observo aqui o desespero do povo, né, com a falta de esclarecimento, né, a religiosidade naquele momento, né, que até o Papa se retirou para o campo para se proteger, algo que está acontecendo agora, né, com todos, né, com governantes, a mudança do sistema do feudalismo para o renascimento e também a nobreza sem mão de obra. Tá? São observações que eu fiz desse vídeo, mas que eu recomendo também a todos que assistam. E o outro vídeo é referente ao Grande Assassino, né? Que é um documentário francês, né? Falando sobre a gripe espanhola, que guarda muita relação com o que a gente está vivendo hoje com o Covid, né? Com exceção, né, do avanço da ciência, mas esse documentário é excepcional para entender o que nós estamos vivendo hoje. E nesse documentário
eles vão falar sobre a questão da Primeira Guerra, né? E uma questão importante que foi a ausência de imprensa, né? A ausência de informação, o que facilitou muito a difusão do vírus influenza pelo mundo, né? Um outro tema importante nesse documentário é a ausência de colaboração entre as nações, né? Já se fala nessa questão do isolamento social e do uso de máscaras, há 100 anos atrás. Fala também do ciclo da pandemia, né? Que é a chamada imunidade de rebanho, que é algo que a gente começa a observar, né, em alguns países e alguns estados. E também esse documentário francês traz muitos ensinamentos para o nosso tempo. Então, é uma outra colaboração aí que eu recomendo para todos assistirem. E agora, especificamente aqui sobre a nossa fala, eu vou fazer algumas observações sobre os pontos que serão abordados de maneira bem rápida para reflexão, né? E a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a hora de evitar os extremos, né? Aprender a ouvir e conviver com o diferente. Isso eu acho que é uma questão muito importante, né? Que tanto eu já observo que cientistas sociais, pastores, sociólogos, as pessoas me parece que já começam a trabalhar essa argumentação, né, para que a gente tenha essa capacidade de ouvir o outro, né, que é algo que a gente vem perdendo, né, nos últimos 10, 15 anos. Eu vou falar também sobre economia, né, endividamento público, né, os riscos disso para a nossa vida. Sobre teoria monetária, eu também queria fazer uma observação, né, eu sei que é um assunto denso, mas é importante que todos saibam que nós vamos discutir hoje em dia a questão da teoria monetária tradicional e essa ideia que está sendo trabalhada hoje do Banco Central poder imprimir dinheiro para poder socorrer o Estado, né? Isso também é algo importante. Democracia versus regimes fortes, futuro dos jovens, hipotecado por uma geração irresponsável. Isso aqui eu também queria já fazer uma observação, que a geração atual, né, está hipotecando o futuro dos jovens, porque a emissão de dinheiro nos níveis atuais nunca foi visto, né, pela humanidade. E isso vai trazer, né, com que as novas gerações tenham que pagar uma dívida colossal. E uma coisa interessante, a atual geração está querendo manter todos os seus direitos adquiridos. Ela que não poupou, não teve o cuidado, e ela busca transferir isso para os jovens. Isso é algo que a gente deveria observar muito a partir de agora. E o último ponto, sobre impostos, né? A taxação das multinacionais, que eu vou falar rapidamente sobre isso, e o poder que as multinacionais hoje detêm sobre as nossas vidas, né? Elas funcionam hoje de uma maneira muito superior às vezes do que determinados estados. Sobre um ponto específico aqui, inicialmente, eu queria falar sobre o endividamento do nosso governo, né? Nós estamos chegando já a 6 trilhões de dívida, né? Uma coisa está bem grifado aqui no amarelo embaixo, né? A gente está chegando esse mês a quase 6 trilhões de dívida. E isso só não está pior hoje, e a gente poderia estar correndo riscos maiores, dado a redução da taxa de juros. Então, muito importante, que eu sei que é um assunto denso, mas que todos fiquem atentos a essa questão do endividamento, porque isso vai poder repercutir na vida de todos nós em breve, né? E a conta da pandemia, ela deve chegar no Brasil, né, em alguns cálculos, até R$1 trilhão, que deve ser acrescentado à dívida pública. E isso vai comprometer as finanças do país. Nesse quadro, eu quero mostrar uma coisa importante, que é muito delicada, que é a questão do endividamento público e a evolução da dívida.
E eu quero mostrar isso que independe de governos, né? Sejam eles de direita, de esquerda, conservadores, nós estamos gastando muito mais do que a gente arrecada. E isso eu mostro aqui que quando o Itamar Franco entrega o Brasil com 60 bilhões no amarelo do primeiro quadro, depois o Fernando Henrique entrega com 816 bilhões, Lula entrega com 2 trilhões e 313 bilhões, o governo Dilma entrega com 4 trilhões de dívida e o governo Temer com 5 trilhões e 500 bilhões. E o primeiro quadro mostra quase 6 trilhões já no governo Bolsonaro. Então, fica isso. Eu queria deixar essa mensagem também, que nós devemos nos preocupar com isso e falar disso com outras pessoas. Né? Os nossos políticos precisam se preocupar, porque o futuro de aposentados, do sistema de saúde, do sistema de educação, está adstrito a isso, apesar de ser um assunto denso, mas eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês. Um outro ponto que eu queria deixar sobre a questão do endividamento público, que está sendo muito revelado agora na pandemia, é as diferenças entre o funcionário público e os empregados da iniciativa privada e os empresários, né? Hoje você vive aí uma condição de garantia de salário para funcionários públicos e perda de emprego e redução salarial para a iniciativa privada. Ineficiência do Estado na gestão dos recursos públicos e o uso da tecnologia das empresas privadas versus a ausência de cadastro de milhões de brasileiros invisíveis. Eu acho que isso, o governo brasileiro sequer sabia quem precisava de ajuda nesse momento. Isso também é algo que, dentro da tecnologia atual, é inadmissível que o governo não tenha um cadastro com todos os benefícios, com toda a situação de saúde da população, porque isso facilitaria não só na questão da pandemia, mas também na questão de socorrer as pessoas. Então, assim, a gente está fazendo uma ajuda sem conhecer, está sendo uma coisa muito difícil. E nesse quadro ao lado eu mostro aí, por exemplo, uma pequena manchete, né, que mais de 8 mil juízes receberam acima de 100 mil reais. Né? Então fica essa situação de que a nossa hierarquia dos funcionários públicos não estão sofrendo a pandemia como o restante da população. No próximo slide, eu estou mostrando aqui uma questão que 980 mil servidores, o pessoal que recebe pensão do governo, eles recebem o equivalente a todas as pessoas que estão recebendo benefícios do INSS. Isso são mais de 30 milhões de pessoas. Isso aqui mostra claramente a diferença social, a desigualdade social entre o funcionalismo, né, público e os aposentados do INSS. Isso é algo que, né, não pode deixar de ser observado se a gente quiser ter uma sociedade mais justa no futuro. É uma outra observação, né, para que todos possam colaborar e passar essas informações adiante. O próximo slide eu estou falando sobre democracia, regimes fortes e totalitários. Nesse momento da discussão da pandemia no mundo, a gente vive uma discussão da questão da democracia estar ruindo. E eu acho que todos nós, e a igreja inclusive, tem que ter um compromisso com a democracia. A democracia que pode, né, dentro dos piores regimes que nós vivemos, trazer um equilíbrio e atender às classes menos necessitadas. Então, eu faço aqui algumas observações do que nós estamos vivendo hoje. Raiva e desespero no sistema, né? Com o esvaziamento da classe média, né, as pessoas estão passando por grandes dificuldades, está gerando muita raiva. E a raiva pode encaminhar as pessoas a entender que um regime totalitário é melhor
e isso a gente deve ter muito cuidado com isso. Outra questão que eu faço aqui é a mudanças na força de trabalho, né? Que a gente vive um momento, né, que as pessoas estão abrindo seus próprios negócios, o empreendedorismo, e isso está gerando uma desorganização no sistema antigo, né, de sindicato-empresa. E todos nós devemos buscar o novo e esquecer esse sistema. Esse sistema, ele é indicativo, né, ele é importante, os sindicatos, né, mas hoje a gente vive uma nova realidade. Os sindicatos devem buscar uma nova forma de interpretar isso e de como se relacionar com as empresas. Eu falo isso porque sobre os riscos que isso pode trazer, que eu chamo isso de aliança das elites financeiras com a elite do funcionalismo. Isso pode trazer um uso da força estatal para a manutenção desses privilégios que a gente estava observando. Tanto que o governo rapidamente, né, com todos o desastre na economia privada, ele não mexeu em nenhum real, basicamente, do funcionalismo público, porque há esse risco. Então, a gente está vivendo essa aliança entre a elite financeira e a elite do funcionalismo. A gente deve buscar evitar isso. Outro ponto, privilégio nas aposentadorias dos militares e também dos funcionários de estatais. Quer dizer, tratamento totalmente diferenciado, uma pequena minoria de brasileiros com grandes benefícios e milhões, né, basicamente milhões de brasileiros sem benefícios básicos. E aí eu termino esse ponto falando de um tema que a gente não deve ter preconceito a partir de agora para discutir isso, que é a RBU, né, que é a Renda Básica Universal, para ajudar as pessoas a terem o básico, pelo menos uma alimentação mínima e alguma condição de moradia. Porque se nós não abordarmos isso, a democracia vai estar em grande risco. Eu quero que, né, peço a vocês, né, que estão ouvindo essa mensagem, a gente passe a revisar esse conceito, que é muito importante termos hoje uma renda básica universal. Por quê? Enquanto a gente destina bilhões de reais para 980 mil, o equivalente, né, é usado para pagar 33 milhões de pessoas. Então, cabe a nós, como cidadania, buscarmos um equilíbrio maior entre esses sistemas. Outro ponto que eu queria abordar é a questão do mercado de alimentos no mundo. Isso é importante frisar sobre essa questão, porque nós estamos correndo riscos hoje na segurança alimentar mundial. E a ONU, né, vem falhando e hoje, quando se fala numa participação estatal cada vez maior, a gente tem 10 empresas comandando basicamente aí 70% do mercado de alimentos no mundo. Eu estou fazendo aqui menção, né, a essas empresas, né, depois cada um vai poder analisar isso. E a gente tem que observar que essas empresas hoje têm uma força maior que muitos estados e países. E isso, em caso de um problema com a democracia, do fechamento dos países, isso pode gerar hoje um problema de segurança alimentar gigante. E isso é complementado aqui com as 4 gigantes, né, que comandam hoje as commodities no mundo, né? No mundo, que é a ADM, a Bunge, a Cargill e a Louis Dreyfus, que dominam hoje basicamente quase que 70% do comércio de alimentos do mundo. Então, para vocês verem como essa questão da democracia é importante e que a gente não pode falar pura e simplesmente hoje num fechamento abrupto dos mercados, porque isso poderia gerar um problema de segurança alimentar para milhões de pessoas no mundo. Próxima questão, que eu queria fazer uma abordagem geral também, é sobre saúde e educação, né? Primeiro ponto é a ausência de um prontuário nacional no Brasil, né? Todo mundo não dá para entender como, com a tecnologia que nós temos hoje, com inteligência artificial, que até hoje
nós não tenhamos um prontuário nacional da cidadania, porque isso facilitaria entender a saúde das pessoas, a fazer exames básicos e baratos que permitissem, num momento de pandemia como esse, que as autoridades consultassem um banco de dados com muito mais segurança. Um outro ponto que eu vejo da pandemia também, né, sobre a questão de saúde, a volta da valorização do médico de família. Né? A gente está muito perdido, né? Cada um está vivendo a sua vida e essa questão do médico de família se mostrou extremamente importante agora durante a pandemia. Quem tem acesso a um médico está tendo um atendimento muito melhor do que a cidadania. Então, eu fiz questão de observar isso. A educação como foco em saúde, né? Outro tema que a gente deve solicitar às autoridades é que a educação em saúde faça parte hoje do estudo das crianças, né? Porque isso vai ajudar bastante. A outra questão é a educação, trabalhar a questão da economia colaborativa e o cooperativismo. Eu acho que isso também é uma outra questão muito importante para ajudar o povo no momento de tanta dificuldade, né? Está tendo uma grande dificuldade de obter ajuda. E, finalmente, o uso das ferramentas de saúde em benefício de todos, né? O sistema está muito voltado para resultados financeiros. A gente está observando durante a pandemia que está tendo um atendimento absolutamente diferenciado para quem tem um plano de saúde, para quem está no sistema do SUS. Não reconhecer isso, né, é ver a situação difícil que o SUS está vivendo hoje, né, de não fornecer o atendimento necessário, o atendimento preliminar, né? Só agora que o SUS está falando em atendimento no início da doença, isso depois de quase 4 meses de pandemia. Então, a cidadania, de alguma forma, não conseguiu influenciar as autoridades que estão agindo de maneira totalmente dissociada, né? O governo federal com os governos estaduais e municipais, e isso está trazendo um grande prejuízo com um número muito expressivo de perdas de vidas no Brasil. Outra questão envolvendo a saúde, né? É a questão dos laboratórios com o poder que eles têm hoje no mundo. E em meio a essa pandemia, agora de repente, até trago uma manchete aqui do Financial Times, eles trazem aqui uma manchete de que eles vão se unir agora para investir $1 bilhão para combater as superbactérias. Ou seja, essa difusão desenfreada de medicamentos mundo afora, sem a devido acompanhamento médico, está gerando grandes problemas para a sociedade e isso está trazendo com que essas superbactérias estejam influenciando, inclusive durante a pandemia do Covid. E aí eu faço algumas observações sobre, né, a politização da OMS, que deveria ser muito mais colaborativa, né? A ausência de colaboração entre os países, né, que disputaram no tapa equipamentos e material médico e respiradores, a força política dos laboratórios, né? A gente percebe que o governo hoje fica muito adstrito à força dos laboratórios e, finalmente, a questão que eu falo aí da resistência aos antibióticos e antivirais, que gerou esse fundo aí dos laboratórios. E aí, na parte final, para depois a gente fazer um bate-papo, eu faço algumas reflexões. A primeira é que, na minha opinião, nós não teremos um novo normal, né? Porque eu faço uma observação aqui que ele não é construído por uma decisão lúcida da cidadania, né? A gente vai voltar, as pessoas no fundo, elas querem voltar ao status quo anterior. Isso não vai acontecer se a gente não encontrar uma vacina ou se isso se agravar em termos de problemas na sociedade. Caso contrário, a gente vai percebendo, ponto a ponto, que as pessoas querem o antigo, né, entre aspas, de volta. Então, essa é a primeira observação para a gente refletir.
Outra questão, não vejo que a valorização do meio ambiente seja buscada pela cidadania e pelos governos. Aliás, o nosso próprio governo aqui está num momento muito difícil sobre isso. A gente vem percebendo que se a gente quiser uma modificação com mais de 7 bilhões de pessoas, nós teremos que ter uma preocupação muito grande com o meio ambiente. E a gente percebe que vírus e bactérias estão repetindo em vários países e o problema só vai se agravar se a gente não se preocupar com o meio ambiente. O outro ponto que eu observo é a capacidade de viver em comunidade, né, que eu chamo aqui de agir localmente e pensar globalmente. A gente percebe que durante a pandemia, nós estamos falando com pessoas em diversos lugares do mundo e às vezes não estamos falando com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade. Eu não sei como a gente vai repensar isso depois que a pandemia tiver uma redução dos casos. Talvez você esteja muito feliz com o seu parente que mora do outro lado do mundo e esteja muito mais afastado da sua vida comunitária. Então, é um outro ponto para reflexão. Também falo aqui sobre a questão do papel da igreja, né? Entre a institucionalidade da igreja e viver o caminho, né? Que eu faço um silogismo aqui, uma observação, com essa capacidade de viver em comunidade, né? Aprendendo, construindo e servindo uns aos outros, né? Eu faço essa reflexão de que igreja vai sair dessa pandemia. Eu acho que temos que aprender. Eu acho que muitos de nós nos aproximamos mais durante a pandemia do que quando a igreja estava aberta. E isso a gente tem conversado com pessoas também de outras igrejas e elas estão observando isso, os detalhes das vidas, né, dos irmãos, né, aquilo que você poderia saber e que você poderia estar ajudando nesse momento e você desconhece porque você vivia em determinados momentos só a institucionalidade da igreja. Queria colocar essa observação. E um outro ponto é que quem serão os vencedores dessa pandemia, né? Os governos estão imprimindo dinheiro, facilitando a vida da indústria financeira, né? E aumentando a dívida e comprometendo o futuro da cidadania. Então, observem que todo mundo está perdendo, mas vocês podem observar que a Bolsa de Valores está subindo. Por quê? Os governos inundaram o mercado com muitos recursos. Então, eu também queria fazer essa observação. E um outro ponto sobre a questão da mudança de hábitos que eu vejo no dia a dia agora, das famílias estarem procurando imóveis maiores para valorizar o convívio. Porque o que eu observo de muitas pessoas, que eu estou até assessorando nesse momento, é que os jovens queriam apartamentos menores porque eles não viviam em casa. Eles viviam no trabalho, na rua e vinham basicamente para dormir. E isso pode trazer alguma revelação em termos de melhorar o convívio familiar. É mais essa observação. Um outro ponto. Nós vivemos um momento que a gente quer que a alimentação melhore, né? Mas nunca vendemos tanto leite, açúcar e farinha, né? Que são alimentos que prejudicam a saúde das pessoas no momento de pandemia. E, ao mesmo tempo, nós queremos ter saúde e, ao mesmo tempo, queremos que a indústria tenha crescimento econômico. Então, também um outro ponto de abordagem. Faço uma observação final, né, sobre a questão hoje nós somos 7 bilhões e quase 7 bilhões e 800 milhões de habitantes na Terra. Né? Como produziremos alimentos saudáveis para esse contingente de pessoas? E aí também eu faço uma outra observação. A questão da alimentação nesse contexto, gerar e produzir água potável para essa quantidade de pessoas, saúde e a espiritualidade, né? A capacidade de
de servir, eu acho que é extremamente importante repensarmos isso em termos da humanidade com 7 bilhões de pessoas e 800 milhões. Como produzir alimentos para tantas pessoas? Então, por isso que eu fiz aquela reflexão lá atrás, né, da concentração da alimentação em poucas companhias. Fica também esse detalhe. E no final, até fiz aqui uma observação de um trabalho até que eu passei para o pastor Guilherme, e a gente desenvolveu alguns pontos, né, alguns versículos que foram separados sobre a questão da pobreza, né? E eu queria terminar falando sobre eles, né? E citando esses versículos que eu achei muito importante. O primeiro deles é: a preguiça consome todos os seus recursos, né? Eu não vou falar sobre a questão da indicação, né? Porque está escrito. O segundo: não basta saber, é preciso pôr em prática. Devemos trabalhar para Deus. É Deus quem nos promove. Quem é bom no que faz, aparece. É sábio poupar regularmente, prever o imprevisto, porque imprevistos acontecem. As formigas ensinam a poupar, investir em algo que dê retorno para as nossas vidas, gastar com o que vale a pena. É melhor planejar do que fazer às pressas. Vícios empobrecem. Nossos vícios precisam ser enfrentados. Nossas tentações também. Toda tentação pode ser resistida. Prosperidade e saúde caminham juntos. Corpo precisa ser cuidado como templo de Deus. Abrir a mente para novas formas de pensar. Aprendemos padrões na infância que talvez não sejam bons. Aprendemos padrões na infância que talvez não sejam bons. A generosidade é um desses padrões que todos nós devemos aprender. Não parece, mas é melhor dar do que receber. E precisamos aprender a escolher com quem andamos. Preste atenção a quem influencia você. E, finalmente, acima de tudo, ouça e sirva à vontade do Senhor. Então, era esse o texto, né? Essa apresentação básica aí para a gente trocar, né, um bate-papo, e acho que para colaborar com todos aí sobre essa questão do Covid. Uau, muito bom, Julimar. Bastante coisa aí, acho que o pessoal de casa também, tá todo mundo bastante, com muitas perguntas, e você falou aqui, primeiramente, das 3 grandes pandemias, né? Parece que essa pandemia atual, ela tem algumas coisas em comum com aquelas e outras nem tanto, né? Tem algumas diferenças. Mas, de fato, é uma pandemia que está acontecendo agora, depois da 4ª Revolução Industrial. Então, nós temos mídia, nós temos muita tecnologia nova, mas, mesmo assim, fomos pegos de surpresa. Então, essa é a grande questão. Isso gerou muito medo, não é verdade? Então, como você vê, então, que essa pandemia é tão diferente das demais e por que ela paralisou o mundo? Primeiro ponto, ela paralisou o mundo, né, dado uma característica hoje que é a facilidade dos transportes, né? Isso eu acho que é um ponto importantíssimo, né? A doença chegou ao Brasil, por exemplo, né? As pessoas que foram de Wuhan para a Europa, né? Os brasileiros que estavam de férias trouxeram a doença rapidamente para o Brasil. Então, eu acho que a questão da facilidade dos transportes. Segundo, nós temos hoje um crescimento populacional gigantesco, né? Não reconhecer isso como uma questão
importante para debelar essa pandemia também seria minorar o problema. E eu acho que a pandemia também pegou a maioria dos estados e países num momento de dificuldade financeira, né? Muitos países tiraram os seus investimentos em saúde e também na assistência social. Eu acho que, dado a crise de 2008, que, né, a gente não corrigiu as mazelas de 2008, então eu entendo que a questão envolvendo o problema econômico dos países influenciou demais numa resposta mais rápida. E por último, a questão política, né? A questão política hoje, infelizmente, está dividindo o mundo, né? O vírus se tornou de direita, de esquerda, infelizmente, uma questão que não deveria acontecer e está afetando isso, as decisões que são muito objetivas da ciência foram afastadas por questões políticas. Uma das coisas que a gente ouve bastante é que essa pandemia e esse vírus, ele traz à tona problemas crônicos, não só no mundo, mas especialmente aqui no Brasil, seja da desigualdade social, seja o problema da saúde, seja o problema da educação, seja o problema político. Então, tudo isso que você está falando, Julimar, são coisas que a pandemia trouxe e potencializou ainda mais esses problemas, né? Então, a dívida pública, todas as outras questões aqui que você menciona são os privilégios, as grandes companhias. Então, tudo isso está sendo aí trazido à tona, né? Então, será que não é uma maneira eu penso, Deus trazer à tona tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que precisa ser mudado e está sendo escancarado, não é mesmo? Eu concordo plenamente com isso e uma reflexão que a gente tem que ter, né? Eu basicamente penso muito sobre isso. Por que a gente considera, né, temos direito a determinadas coisas, né? Que acesso a isso, né? E ao mesmo tempo a gente percebe que tem muitas pessoas que não têm o básico e o mundo não estava se preocupando com isso. Como ele continua não se preocupando. Assim, eu percebo que Jesus, né, é que tem a mensagem adequada para esse momento. Para nós todos, entendeu? Porque a gente quer o bem do próximo, mas a gente tem grande dificuldade para se despir dos nossos privilégios. Eu particularmente vejo assim, acompanhando a sociedade, né? A sociedade está discutindo a bolsa de valores, está discutindo uma série de situações. O cassino continua, né? O cassino continua. E então foi mostrado, escancarado, mas me parece que pouco aprendizado está gerando, porque estamos repetindo, né, os mesmos conceitos, a mesma forma de resolver os problemas. Então, eu faria essa abordagem, Chum, que não está servindo, infelizmente, né? Parece que busca-se aquele agravamento da situação para as pessoas acordarem, né? A pessoa acha que, né, o Covid nem existe. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que negacionistas. Aí, de repente, alguém próximo vem a óbito ou adoece, e aí é nesse momento que ele vem a reconhecer essa realidade. E nós mesmos temos que ter muito cuidado para não agirmos da mesma forma. Uhum. Bom, eu vou abrir para qualquer pessoa, qualquer irmão que quiser fazer perguntas. Júlia, obrigado pela sua exposição. Muito bom te ouvir sempre. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, se você puder, sobre um ponto que você tocou, que é a questão de cooperativas e outras formas de se organizar. Eu acho o cooperativismo uma forma linda de trabalho. Acho que favorece a agricultura
familiar, é uma forma mais justa de remuneração. Agora, eu não vejo ninguém falar disso, né? Não Sim. tem ninguém ensinando, ninguém propondo que as pessoas podem se organizar dessa maneira. Como é que você vê isso? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas pouca gente sabe, Guilherme, o pessoal, assim, que no Brasil nós temos uma tradição cooperativista no campo antiga. Por exemplo, grandes produtoras hoje de alimentos no Brasil são cooperativas. E essas cooperativas geram muita riqueza na região do Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Pouca gente conhece, mas o sistema de cooperativismo dessas regiões serviu para eles se desenvolverem muito mais rapidamente do que, por exemplo, o norte e nordeste brasileiro deveria ser, a experiência do sul deveria ser muito mais replicada. Então, existe cooperativismo no Brasil, né? Mas é muito pouco falado. E é uma forma de... as rendeiras lá do Ceará, um projeto que eu tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás. Então, é um trabalho maravilhoso e a partir do momento que aquelas pessoas têm condição de se juntar, comprar os produtos juntas e vender aquilo de maneira mais organizada, a rentabilidade desses projetos é muito maior. Agora, isso é algo que as escolas deveriam estar ensinando, porque não é só esse sistema hoje das grandes empresas, né? Todos os jovens hoje imaginam, né, nas grandes cidades, ter um emprego numa multinacional. E no meio dessa pandemia, a gente percebe que muitas pessoas ficaram perdidas porque elas não têm uma segunda profissão, elas não sabem fazer outras coisas. E o cooperativismo, ele gera essa capacidade. Você vai fazer cursos, você vai aprender que se você não tiver um emprego no lado A, você pode ir para o lado B. E eu gostaria muito que, né, as autoridades incluíssem isso na escola. A grande questão é na escola, gente. Eu vejo isso que o cooperativismo está funcionando em algumas regiões do Brasil e poderia funcionar em outros lugares. O Brasil é muito importante nesse momento. Ele está produzindo alimento para mais de uma centena de países. Então, assim, a gente tem que valorizar o nosso país. Não é só essa questão horrível que a gente está colocando, né, de devastar a Amazônia. Hoje, o agronegócio brasileiro, ele nem precisa, com a tecnologia que ele tem, invadir a Amazônia. Então, o governo não tem justificativa para não preservar a floresta, entendeu? Agora, quantos negócios, né, não estão sendo feitos a partir da floresta? Veja, a gente pode dizer de uma empresa brasileira hoje, que é uma multinacional, que sabe extrair da Amazônia, que é a Natura, por exemplo. Não tem problema de citar aqui. Por quê? Eles trabalham cooperativismo, de extrair coisas da floresta, entendeu? Então, são modelos que podem ser aperfeiçoados, né? Julimar, Sim. eu tenho, por causa do tempo mais disponível, até nas férias que eu estou tendo da universidade, possibilidade de assistir muitos documentários, mas muitos, de vários tipos, histórias em diferentes épocas. E eu concordo que um dos problemas é a educação, mas existe um outro problema que também é cultural ou, de uma certa forma, atinge todas as culturas, é que as pessoas não aprendem com a história. Sim. E isso não se restringe ao nosso século passado. A gente vê na própria palavra de Deus, passava 1 ou 2 gerações das bênçãos recebidas e eles voltavam a repetir os mesmos erros. Então, a incapacidade de aprender, a incapacidade de a atual geração contar para a geração próxima o que está acontecendo,
provoca danos desse tipo. E só para entrar no contexto da pandemia, eu vi um documento de 4 partes, longo, sobre a pandemia de 1918. E você começa a perceber que é os mesmos sintomas que nós tivemos agora. Sintomas políticos com problema, eles evitavam divulgar porque precisava de gente para ir para a guerra. Sintomas de contaminação. E o que muda, entre aspas, como você já falou, muda a velocidade que as coisas acontecem. O transporte é muito mais rápido, a comunicação com o pânico é muito mais rápido. Então, isso tudo parece que é uma nova pandemia piorada, mas se você for examinar friamente, são as mesmas coisas que aconteceram. E eu falei só dessa que tem 100 anos, mas a gente podia retroagir algumas outras, e eu tenho quase certeza que a gente vai encontrar os mesmos fatores, guardadas as devidas proporções históricas do que está acontecendo. Resumindo, o que eu quero, meu ponto é o seguinte: a gente é responsável por manter vivo isso nas nossas próximas gerações e, mais do que isso, incentivar que eles mantenham vivo para as próximas deles, que a gente não vai estar mais presente, se Cristo não voltar antes. Porque isso é uma falta de cultura que nós temos, principalmente aqui. Em outras áreas, eu acho que isso é mais forte. Mas mesmo nas outras áreas, como a gente viu, na China, na Europa, onde a cultura é um pouco mais lembrada, isso também pegou eles desprevenidos, porque já se passou 3 gerações da última pandemia séria que teve. Então, a minha preocupação é de que, será que a gente está fazendo a nossa parte, ensinando a geração que está vindo logo atrás da gente, que eles aprendam e ensinem as próximas? E aí entra tudo aquilo que você falou: cooperativo, prudência, poupança equilibrada, tudo aquilo que você falou entra nesse contexto, tem que ser ensinado e transmitido, porque o que eu acho que vai acontecer é que daqui a 2 gerações ninguém mais vai lembrar disso e vai voltar a acontecer. Sim. E eu queria fazer uma observação sobre isso, né? Primeiro que o princípio da oralidade, né? Ele de transmissão, né? Se perdeu muito, né? Mesmo que a gente tenha hoje facilidade de comunicação, o princípio da oralidade exercido dentro de casa, né? Os pais conversando com os filhos sobre acontecimentos, né? Historicamente se mostra muito eficiente, né? Algo que a gente se perdeu muito, né? Essa observação é importante. Eduardo, eu queria aproveitar esse enfoque dentro da pandemia para o Brasil, falar, né, de uma situação que eu acabei falando por cima, que é o problema do preconceito, né, dentro da nossa sociedade, né? O preconceito, ele está tão revelado que até na pandemia agora a gente percebe que a gente cria classes, né, dentro dessa pandemia, né? E o Brasil, por incrível que pareça, ele está criando para usar um conceito bem nacional, uma pandemia tabajara, né? Por quê? É uma pandemia totalmente fora do padrão dos outros lugares. Por quê? O presidente falava de uma coisa, o governador fala de outra, o prefeito fala de outra. Quer dizer, nós estamos falando de morte, né, de aprendizado, né, como você bem disse, mas ninguém aprendeu nada, né? Ninguém está levando a sério o início da doença. A gente percebeu que, né, desde o início, né, eu venho estudando bem esse assunto, a necessidade, né, do tratamento inicial, né? E agora, né, depois de muito tempo, é que as autoridades estão começando a falar sobre isso, né? Sobre questões de observar o médico de família que está falando: olha, se você não tiver com a imunidade adequada, a sua chance de ter problemas de saúde é muito maior. Quer dizer, o Brasil hoje é um país, quando eu falei de ter um protocolo nacional de um cadastro, ele sabe hoje, assim, para usar um exemplo que agora entrou qual é o nível de vitaminas,
de doença de cada cidadão? Ele não conhece. O médico, o cidadão chega lá no posto de saúde, ele fala os sintomas, é apresentado ali um protocolo básico que a medicina daquele local entende como correta e acabou. As pessoas, a maioria, não vão ter acesso a uma tomografia computadorizada, não vão ter acesso aos medicamentos na parte preventiva. Então, eu queria observar que, em cima do que o Eduardo falou, nós não aprendemos nada, porque as informações estão sendo ditas e repetidas na imprensa desde o início do ano. E, mesmo assim, a gente vem cometendo os mesmos erros. Então, acho que não aprendemos muito com isso, entendeu? Posso fazer uma pergunta? Sim. E aí eu gostaria de envolver os pastores nessa questão. Eu assisti, Júlio, o documentário sobre a peste negra, que você citou no começo da sua fala, e que foi uma recomendação sua. Eu achei muito, muito interessante, muito pertinente. E uma questão que eu vi no documentário e que a gente está vivendo hoje é a questão do preconceito racial. Na época da peste negra, com os judeus sendo culpados por um castigo de Deus sobre a terra. Agora nós passamos por uma experiência aí com a situação nos Estados Unidos do Black Lives Matter. Claro que são situações diferentes, ninguém estava culpando os negros, mas eu queria entender um pouco dessa questão social, né? Essa questão emocional que trouxe, tanto naquela época, com o julgamento dos judeus, a culpabilidade sobre eles, quanto agora, em que essa questão veio à tona de forma tão intensa, se foi só uma coincidência ou se tem alguma relação. Eu acho que é importante dizer o papel dos jovens, né? Essa mudança antropológica que está acontecendo, né? Eu acho que não enxerga quem não quer, né? A reação dos jovens atuais, né, da juventude atual, sobre a questão dos negros especificamente, da injustiça social, eu diria que é uma questão momentânea. Olha só o que eu vou falar. As pessoas estão sem bandeiras de vida. Elas, né, é muito mais fácil você fazer uma crítica hoje pela internet do que sair a campo, né, e oferecer um ombro amigo, né? Então, essa geração, ela está tendo esse problema. Então, a maneira que eles estão encontrando de revelar essa, vamos dizer assim, uma questão de não aceitação do que o mundo oferece, porque o jovem sempre ele é contrário, ele é rebelde, né? Então, eu acho que tá se aproveitando dessa situação, mas o mecanismo prático disso eu vejo que é muito pouco eficiente. Eu faria essa observação. Gui? Existe, para lembrar outra coisa de um século atrás, o Freud escreveu um artigo que ficou muito popular no início do século XX, chamado Mal-Estar na Civilização, em que ele falava de uma angústia que está aí e que, às vezes, toma diferentes formas. Então, ecoando aqui o que o Júlio fala, essa ausência de bandeiras, né? A gente costuma ter duas saídas para qualquer situação difícil: achar um culpado ou tentar resolver. Então, a gente não está conseguindo resolver muita coisa que a gente está vivendo. Então, achar os culpados é sempre um caminho atrativo. Foram os judeus em um momento, né? Expulsa os judeus, não deu certo, então faz outras coisas. Eu acho que essa questão da raça, como a gente falou, ou da cor, né?
é uma questão que a gente não resolveu nunca e tem uma pendência enorme aí que a gente precisa entender e lidar e buscar reconciliação. A igreja, eu acho que tem um papel importantíssimo nisso. Na verdade, eu ouso dizer que só a igreja tem um caminho, só a igreja pode oferecer uma alternativa de integração, de reconciliação dessa dívida histórica. Mas eu concordo com o Júlio de que isso acaba se tornando os 20 centavos de junho de 2013, né? Que é o estopim de uma grande insatisfação, não sem objeto, sem uma causa específica. Como o Julimar falou e nós temos falado aqui, é que a pandemia ela traz à tona problemas existentes. Então, nos Estados Unidos, eu vivi no estado ali do Mississippi, o estado ali mais pobre, mais segregado. Então, claramente você tem igreja de negro, bairro de negro, em pleno século XXI, tá? Então, isso é uma questão onde os negros eles não têm alimentos adequados, só tem frango frito, McDonald's. Eles chamam lá de desertos de alimento, né? Porque eles precisam pegar carro e dirigir não sei quantos quilômetros para ir num lugar onde tem verduras, né? Então, esse é um problema lá dos Estados Unidos que isso veio à tona no momento da pandemia, onde o pessoal estava isolado, e aí uma série de questões psicológicas, econômicas. Aqui no Brasil, a gente também tem esse problema, né? Além da violência policial e outras questões nas periferias, mas o grande problema no Brasil, eu vejo, é o que o Julimar apontou como a questão dos privilégios das elites. O grande problema no Brasil é a diferença de renda entre os mais ricos e mais pobres, né? Então, esse é um problema que é um lugar onde vai explodir. Se explodir um problema aqui no Brasil, uma convulsão social, creio que vai ser mais nesse sentido, né? Então, esse é um ponto que eu ficaria atento no nosso país, porque está sendo tentado remediar aí com esses R$600 de ajuda. Isso para a economia, né, para o orçamento de um país, é um negócio bem que força bastante, mas isso tem acalmado, né? Mas isso é tapar buraco com a peneira, né? O sol com a peneira. Então isso a gente precisa estar bem atento, e as mudanças precisam vir, né? Vem aí então o novo ministro da Educação, ele está aí para fortalecer a educação fundamental, a educação básica, né? Então essa é uma das bandeiras que ele crê. Mas eu acho que sozinho ninguém faz nada, né? Então toda a sociedade precisaria estar ligada num só propósito, mas isso é muito difícil, essa unidade. O Brasil é muito dividido, então isso também vem aflorar cada vez mais, né? Bom, é isso. Uma questão muito forte no nosso país foi a questão da violência doméstica, né? Que veio à tona de uma forma assustadora. Pois é, isso também, né? Então, todos os problemas vieram à tona, né? Todos. O Brasil é um dos que mais espanca mulheres, então, né? Então, isso veio à tona. Então, e tantos outros problemas, então, estão vindo à tona, realmente. Eu queria fazer uma observação sobre isso, Chum, que o Brasil ele é um país violento. A gente precisa refletir sobre isso, né? O brasileiro, ele é muito violento. A gente está fazendo vista grossa à violência no Brasil faz tempo. É uma violência dentro de casa, é a violência com os jovens, é violência no trabalho, a maneira como a gente se relaciona com os trabalhadores. Então, toda essa violência vai desaguar em problemas, né, sociais. E a polícia, dentro dessa situação, é uma situação muito complicada no Brasil, né? A polícia no Brasil, ela vem funcionando meramente como um enxugador de gelo.
Faz tempo isso. E aquela ideia de procurar o bode expiatório é muito aplicável à polícia do Brasil, né? Porque todos os problemas que a sociedade gera, eles ligam para a polícia e aí nessa hora tem que resolver, entendeu? Então essa ideia de os policiais dentro desse sistema todo, eles também acabam sendo vítimas, porque a gente conversando com os policiais, eu tive um irmão que infelizmente faleceu, né, por força do trabalho na polícia. Eles não querem violência. Nenhum policial quer sair de casa, correr o risco de trocar tiros com as pessoas na rua e correr o risco de não voltar para suas casas. Então, essa visão também que a sociedade hoje está colocando, esse peso em cima dos militares, né, principalmente das polícias, é algo que a gente precisa rever. Tá? Precisa ter mais amor e compreensão. Por quê? Se você não tiver amor e compreensão com eles, como é que você vai exigir respeito? Como é que vai querer exigir uma contrapartida, né? As pessoas chegam armadas, às vezes com muita violência, né? O policial tem segundos para tomar uma decisão. Então, assim, é algo que não tem resposta fácil. E, mais uma vez, a pandemia está escancarando para todo mundo essa realidade. Violência no lar, como a Eloir disse, é algo antigo, né? Agora, isso só houve essa explosão. E a capacidade do Estado em responder a isso é muito pequena. E lembrando que boa parte das mulheres que vão procurar o socorro ainda são estigmatizadas, entendeu? Então, é uma coisa que precisa ser muito observada, essa falta de respeito. E um outro ponto que eu queria observar sobre isso, para a gente ter essa oportunidade, é falar sobre essa questão do preconceito social que existe no Brasil, né? Essa falta de cuidado, né, das pessoas, do tratamento com o trabalhador do seu condomínio, do restaurante, do lixeiro, né? As pessoas aqui não entendem essa pessoa, às vezes, como um cidadão na acepção da palavra. É como se ele fosse um serviçal. Isso nos remete ainda a uma memória de escravidão. E não é só contra negros, não. Eu digo que isso está muito mais ligado no Brasil à questão social. A dificuldade das pessoas em colaborarem com quem está próximo, né? Eu digo um exemplo que a maneira de se referir, por exemplo, a um garçom, né? Lá fora do Brasil, né, as pessoas vão, fazem o pedido rapidamente. Aqui, né? Olha um detalhe que às vezes cada um de nós pode estar cometendo um erro desse. Você está no restaurante, você acha que ele é seu serviçal, ele fica lá de pé do seu lado, aguardando que o seu reinado decidir, entendeu? O que você vai querer. Isso, por exemplo, é uma falta de respeito com o próximo. Ele é um cidadão que está trabalhando, ganhando o dinheiro dele, né? Então, é um detalhezinho, mas que a gente precisa abordar, né? Assim, e como disse ali o texto bíblico, né? Tem hábitos que a gente deve mudar, né? A gente deve fazer um esforço para mudar esses hábitos. Bom, mas alguém gostaria de fazer uma última pergunta, uma última colocação, para nós encerrarmos nosso momento juntos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ô, Julimar, obrigado pela sua explanação, foi muito bacana. Eu gostaria de saber se eu conseguiria dar uma pinceladinha sobre a economia, de como que você acha que vai acontecer esses próximos... Não sei se é possível isso, né? Diante de tantas vertentes, mas se vai estabilizar, se vai melhorar alguma coisa. Sim, vamos. Não sei se Eu dá. acho que o Brasil, dado a força dele no agronegócio, ele vai ter uma reação maior, mais rápida à pandemia.
Eu não vejo, não tenho dúvidas disso, que o Brasil vai ter uma reação boa. Agora, o grande problema do Brasil chama-se grandes cidades, né? Como é que você vai resolver o problema das grandes cidades num momento de achatamento da renda, onde muitas pessoas dependem dos seus serviços, né? São pequenos bicos, né? Muita gente vive disso no Brasil. Eu acho que isso ficou bem revelado durante a pandemia, né? O governo está caçando aí 25, 30 milhões de brasileiros que ninguém sabia onde estavam, né? E essas pessoas, de alguma forma, agora, Marcelo, elas foram enxergadas pelas estatísticas, né? E então a minha preocupação maior hoje que eu vejo, né, é como manter os empregos nas grandes cidades. Lembrando do problema dos shopping centers, do comércio, porque a venda pela internet, né, é uma facilidade hoje, né, uma grande, mas ela retira muitos empregos, né? Não adianta as pessoas falarem que não retira empregos, né? Então, por isso que eu fiz menção à questão da renda básica, porque se a gente não se preocupar hoje em atender a classe baixa hoje com o mínimo, nós vamos ter grandes problemas. E sobre a questão da economia, volto o problema do endividamento, que eu acho que eu fiz questão de colocar ali o tamanho do nosso endividamento. Então, tem muita gente imaginando que o Estado vai ter a capacidade de ser um indutor de novos investimentos. E como é que faremos isso se nós não temos dinheiro sequer para pagar o funcionalismo, né? A nossa capacidade de investimento estatal hoje é muito pequena. Para isso, a gente deveria melhorar o nosso ambiente de negócios, né? Então, aí volta a questão, sindicatos, né? A gente precisa ter uma noção de que precisamos ter segurança para os trabalhadores, mas para todos os trabalhadores. A pandemia revela que tem muita gente no Brasil que não é sindicalizado e que está fora da órbita de sindicatos. Então, a gente não pode escolher qual brasileiro vai se dar bem economicamente. Eu acho que essa observação tem que ser feita para a gente tentar agregar mais pessoas à economia. Isso está bem claro, eu acho que durante a pandemia. Muito bom. Irmãos, então nós vamos fazer uma oração final aqui para terminarmos. Obrigado, Julimar, pelo seu tempo, pelo seu empenho, por todos esses esclarecimentos. Tenho certeza que todos nós devemos ficar aí com esse grande aprendizado dessa pandemia. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser mais bíblicos, ser mais como Jesus. Nós precisamos ser mais solidários, nós precisamos arregaçar mais as mangas, ser mais generosos. E para nós cristãos, eu acho que essa é a grande lição, né? Os problemas estavam aí sempre. E Jesus, Deus deixou isso tudo mais claro, né? O que nós vamos fazer? Então fica essa pergunta para todos nós. Irmãos, vamos orar então. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por esse nosso momento juntos como igreja. Pedimos para que o Senhor nos dê, ó Deus, a coragem para mudarmos, para tomarmos as decisões difíceis, para nos sacrificarmos ao Senhor quando necessário. Pedimos, ó Deus, a tua direção e que possamos sempre, ó Deus, continuar te servindo, ó Deus, nas pequenas coisas, Pai. Que possamos ser fiéis nas pequenas coisas. Essa é a nossa oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Chum, eu só queria fazer uma observação final também. Tenho conversado com outros irmãos da igreja, né? A gente pedir ajuda, né? Nesse momento de pandemia, né? Quando tiver uma dúvida, né? A gente percebe que na igreja tem pessoas com capacidades diversas, né? E a gente
às vezes toma decisões que a gente poderia ter um bate-papo, troca uma ideia, né? Procura saber o que o outro faz. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas estão tomando decisões, às vezes, muito precipitadas nesse momento. E eu acho que uma das funções da igreja, né, é ter essa capacidade de interagir, né, de refletir junto, né, de orar e de colaborar uns com os outros, né? Eu venho percebendo isso aí em diversos locais que eu estou trafegando, né? E as pessoas estão tomando muitas decisões erradas por não conversar. É isso aí. Vamos caminhar juntos, né? Porque na multidão dos conselheiros, ali que está a sabedoria, diz a palavra do Senhor. Então, vamos ter esse encorajamento mútuo, vamos aproveitar para fortalecer a nossa comunhão como igreja. E uma das coisas boas dessa pandemia para nós como igreja foi isso, né? Nós temos fortalecido, quem está ativamente participativo tem fortalecido, sim, a comunhão, os relacionamentos. Então, não fique de fora, participe, né? E vamos caminhar juntos. Deus abençoe, então, a todos. Uma excelente noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.